que aconteceu recentemente com o humorista Léo Lins, onde ele foi condenado a mais de 8 anos de prisão por piadas que são consideradas discriminatórias à minoria. E aí a gente tem os grupos de negros, indígenas, LGBTQIA+, PCDs e outros grupos vulneráveis também. E aí a discussão, Rafa, que a gente vai propor hoje aqui, até onde que vai o limite do humor? Pegar o Léo Lins, né, a defesa que ele faz é tipo uma defesa da liberdade individual. Se a gente pegasse ele e isolasse ele do mundo, né, colocasse ele num plano como se fosse um rato de laboratório, que a gente isola do mundo e analisa ele isolado das relações sociais, a gente poderia levar em consideração algumas coisas que ele fala, né, da liberdade de expressão. Porém, ele está falando para milhares de pessoas, ele tem canal, ele tem auditório, ele é uma pessoa conhecida, famosa, está na mídia. Então, o discurso dele atinge a sociedade, né? Não é uma liberdade individual em que o que ele faz não tem consequências, não fere pessoas, não pode ferir pessoas, né? E tem um outro contexto também. Se mesmo assim ele tivesse inserido na sociedade, mas a sociedade fosse uma sociedade justa, igualitária, né, que não tivesse tantas dores, né, relacionadas a esses temas que ele levanta, né, os PCDs tivessem uma vida digna, né, tivesse um mundo adaptado, tivesse uma condição que o Estado desse para eles uma ajuda financeira em que eles pudessem viver uma vida sem maiores traumas, né, aí sim a gente poderia estar falando de lutas iguais, né, onde ele tem um microfone, ele pode estar falando, mas ele não está atingindo uma dor imensa nessas pessoas, né, tanto o público LGBT também, né, que uma parcela desse público vive até os 30 anos, né, por diversas questões de preconceito, violência direta, né? Então, assim, eu acho que não tem como discutir a liberdade de expressão considerando uma pessoa desconectada do mundo, né? Ele está conectado no mundo. Então, a gente tem que discutir essa liberdade de expressão e as suas consequências na sociedade, né? Existe muito discurso aí que está envolvendo esse caso a respeito do recorte que foi feito dessa situação. É como se fosse retirado essa piada de contexto e explorado esse cunho depreciativo que ela tem. Só que aí a gente vai hoje para a questão dos influencers, né? Qual que é a responsabilidade da pessoa, aonde ela já tem um público bem grande, ela está na mídia há muito tempo, e as consequências dessa fala? Se a gente for entender dentro desse show, aonde é um show privado, as pessoas elas pagam para entrarem nesse show, é uma escolha das pessoas, a gente até pode considerar esse contexto. Mas quando Uhum, isso acaba sendo recortado, e não tem como a gente fugir disso, porque ele acaba sendo uma pessoa influente, acaba uhum, atingindo diversas pessoas, e os mais afetados são esses grupos aí que eles são marginalizados da nossa sociedade. Quando a gente né? fala das questões psicológicas, é muito evidente, o impacto que isso causa nas pessoas. A gente pode estar analisando aí dentro da nossa perspectiva, onde a gente talvez não pertence a nenhum grupo marginalizado, e aí eu não sou afetado e está tudo bem. Mas quando eu faço esse movimento de empatia, de tentar me colocar no lugar do outro, com certeza isso tem um desdobramento psicológico muito profundo. Até porque, assim, é como se desse voz às pessoas que querem falar isso, mas não Exatamente. falam. Porque assim, o que ele fala, a defesa que ele tentou fazer num vídeo que ele gravou, né? Olha aqui, eu pareço humorista, estou no palco, né? Estou recebendo, né, num grupo, num palco de stand-up, e as pessoas me reconhecem como humorista. Isso é um ponto. Só que ele pode se utilizar desse, desse personagem de humor exatamente como um disfarce para destilar o preconceito, né? É Então um ele discurso que eu acho que ignora. ele está disfarçado de humor, né?
Isso, ele assim, ele se veste, ele dá todos os indícios para ser um humorista, e o que de fato ele é humorista, mas isso não impede ele de se utilizar desse, que a gente pode colocar como um disfarce de humor, para falar essas coisas, né? E ele não se descola do mundo real porque ele se torna um personagem. Da mesma forma que ele citou filmes, né? Então, um personagem do filme agora vai ter que ser preso. Mas a gente sabe que aquele personagem de filme, existe uma história, existem personagens no filme, não é só um vilão, né? Tem um mocinho, tem o contraponto, tem um enredo, tem a mensagem final, tem a reflexão. Então ele não pode se comparar a um filme, ao personagem do filme. Ele não tá num filme, ele é o único personagem do stand-up. Não tem um contraponto, não tem um disclaimer, né? Então assim, ele está jogando ao vento aquilo e ele está validando, como você falou, né? Ele está validando aquele pensamento para as pessoas que têm preconceito se utilizarem da piada dele para continuar repassando esse preconceito através da justificativa da piada, né? É que mesmo sem a intenção, acaba tendo esse efeito, né, essa carga emocional Sim. nas pessoas. A importância, né, da gente fazer uma reflexão interna. O quanto que desse caso ele não reflete no nosso dia a dia, né? E aí, eu não sendo famoso, eu não tendo uma influência, eu posso fazer esse tipo de movimento para com as pessoas, eu Ele posso valida, fazer né? esse Ele tipo de piada. chancela isso, né? Ele fala assim, ó, pode porque aí ele dá a justificativa dele. E através da justificativa dele, ele repassa a justificativa para todas as pessoas. Não, é só humor, é só uma piada, né? E aí, quando a gente traz essa questão para a gente discutir qual que é o limite do humor, entendo que de fato ele tem que ter limite, né? Seja aí num Uhum, local isolado, num local adequado para fazer os tipos de piadas, mas mesmo assim ele precisa ter esse limite por conta da exposição que acontece, né? Hoje em dia, dificilmente os eventos privados eles são privados. Todo mundo tem acesso a uma câmera, todo mundo tem acesso aí a um tipo de gravação e aí acaba uhum, expondo isso. E quando a gente fala de uma pessoa que ela tem bastante influência na sociedade, ela começa também a gerar outras pessoas fazendo esse mesmo movimento, ela começa a incentivar. uhum, Então, é uma luta de um lado para que a gente consiga direitos, para que a gente trate as pessoas como seres humanos, como cada um deve ser tratado, e aí vem do outro lado essa liberdade disfarçada de humor, que ela acaba sendo esse contraponto, né? Então, com certeza, tem esse impacto psicológico no sujeito e, de fato, esse limite ele precisa ser colocado. Entendo que a escolha dele de trabalhar com esse tipo de piada, ao longo da carreira dele, ele já vem sofrendo as punições. Só que se a uhum. gente não chegar ao momento onde é o limite, esse limite ele não vai ter e as pessoas elas vão continuarem sendo afetadas. E eu acho que essa questão de definir o limite é uma questão complexa, né? E essa complexidade, ela permeia todas as leis, né? Toda lei, em algum ponto, ela se torna polêmica. Mas, assim, já existe um caminho, né? Se a gente for pegar exemplo, por exemplo, dos filmes, existe uma faixa etária, uma faixa indicativa, e isso acontece também nos teatros, né? Mas a preocupação também de falar que isso é uma ficção, né? Ter por exemplo, no final desse show, uma campanha que explique que isso é humor, que não é assim que as pessoas devem ser tratadas, né? Uma preocupação honesta com as possíveis consequências desse tipo de humor. Né? Não é Rafa, simplesmente utilizar a minha liberdade de expressão para fazer isso e pronto, e aí eu termino, né? Meu trabalho é esse. e lembrando que a gente não está discutindo um viés político, porque essa questão a gente Exato, pode levar muito para um lado político, no sentido aí de fazer uma censura a essa uhum, liberdade de expressão. Mas a exato. discussão é a seguinte: qual é o impacto que Uhum, essa piada ou esse tipo de humor ele causa uhum. no sujeito?
Uhum. independente do viés político. Exatamente. São várias questões que são importantes, que são profundas, como você falou, né? Quando a gente não está na posição, a gente não sente a dor, né? Mas com certeza as pessoas estão sentindo muita dor, estão sofrendo. Isso é uma questão diária para elas, né? E ter mais alguém validando essa dor é horrível, né? Mas E por aí um outro existe, lado, a gente tem essa questão do humor que tem que ser discutida, né? Não tem como só ir empurrando com a barriga, né? existe, né, algumas falas no sentido de que quem não gosta, então quem não veja. Só que aí como é que a gente vai se desligar desse impacto coletivo, né? Como é que a Exato. gente vai se desligar desses recortes que acabam saindo e acabam atingindo essas pessoas que são vulneráveis? Então é um movimento que a gente tem que de fato discutir, a gente tem que trazer todas as opiniões, todos os pontos de vista, mas quando a gente fala em um sujeito ser afetado, isso é uma certeza que a gente tem, ainda mais no Exato. ponto psicológico, né? Muito que a gente vive um efeito aí de comparações, né? Um efeito aí aonde eu quero estar e eu ainda não estou. E aí, quando acontece esse tipo de piada, o sujeito Uhum. ele acaba se desconectando da sua própria identidade, né? Porque ele acaba não se vendo no local da sociedade onde ele é inserido, muito pelo contrário, ele é alvo de chacota e alvo de Exato. exclusão. Então, ao invés da gente estar trazendo a sociedade para a união, a gente acaba separando ela, fragmentando ela, teoricamente, em aquele que serve e aquele que não serve, né? Uhum. Fazendo um filtro, né? Daqueles dignos de seriedade e os dignos de chacota, né? Que é uma coisa horrível que a gente tem que entender que isso realmente traz prejuízos graves para as pessoas, E, né? e aí, Rafa, quando a gente não limita essa liberdade de expressão dentro desse nicho, dentro do humor, a gente de fato começa a colocar rótulo nas pessoas e aí a gente começa também a querer mudar as pessoas. De repente eu não posso ser gordo porque Uhum. eu vou ser alvo de piadas. De Aham. repente eu não posso ter uma opção sexual diferente porque eu vou ser alvo de piadas. Então a gente Exato. começa a condicionar a nossa sociedade também a um modelo e aí que ele é adoecivo, ele não é um modelo natural, ele não é humanizado, né? Exatamente. É, eu penso que essa é uma discussão que ela tem várias camadas, que ela é uma discussão longa, né? A gente pode fazer ainda vários vídeos sobre isso. Com certeza a gente vai fazer, a gente vai voltar nesse tema, né? O que a gente quer trazer hoje é uma reflexão mais nesse sentido das consequências, né, Cid? As consequências psicológicas que esse tipo de humor pode trazer para as pessoas e para a sociedade, já que é um influencer. E o nome influencer não é à toa, porque ele influencia outras pessoas. Então é uma cascata. Não é só ele falando, é ele validando um tipo de pensamento de humor que outras pessoas vão usar, né? Então, a nossa intenção não é definir, né? Não é finalizar a discussão, mas trazer esse debate. E vocês que estão assistindo a gente também podem comentar aqui embaixo a opinião de vocês, podem dar sugestões, né? Essa é a nossa caixa, né? De sugestões, caixa de ideias, de um diálogo aberto que a gente pode trocar ideia sem problema nenhum. E aí eu acho que a reflexão que fica para a gente finalizar o nosso vídeo é cada um tentar se colocar no lugar do outro, né? De que maneira que tu iria receber essa piada estando vulnerável, né? Estando desse lado aí marginalizado. E vocês, o que que vocês acham? O humor ele tem limite? Se sim, até onde ele deve ser traçado esse limite? Na ética, no empoderamento ou na dor sentida pelo outro? Deixa aqui nos comentários. Marque alguém que precisa ouvir isso e vamos abrir essa discussão juntos. Isso aí. Compartilha, comenta, deixa o like se gostei, se inscreve no canal para dar essa força para a gente. A gente vai falar sobre vários tópicos interessantes relacionados de alguma forma com a saúde mental, com a psicologia, que é onde a gente vive.
né? É a nossa realidade, faz parte da nossa realidade e a gente quer bater esse papo aqui com vocês, bem legal, bem dinâmico. Feito então, até o próximo vídeo, até mais. Valeu, rapaziada. Até mais.